Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Hoje completamos o nosso 30º Morning Call. O que esperar do mercado? Muito obrigado e para você que nos acompanha todo dia. E não esqueça, de segunda a sexta-feira às 7h30 nós estamos aqui para dar as notícias de fechamento do dia anterior e tudo aquilo que pode impactar o seu dia a dia. Nos acompanhe sempre, muito obrigado aí pela sua companhia e esse projeto vai muito longe. Falando então um pouquinho sobre mercado ontem, dia 18 de janeiro de 2021, a tônica na verdade ontem foi a Bolsa Brasileira, visto que a Europa teve nas suas principais bolsas teve queda e nos Estados Unidos ontem tínhamos o feriado de Martin Luther King, então as bolsas norte-americanas estavam fechadas. Com a notícia aí da imunização, com a aprovação das vacinas aí no final de semana, no domingo, as vacinas do Butantan e da Fiocruz, animou os investidores, animou os brasileiros que não tiveram tanta realização de lucros. A bolsa chegou a subir mais de 1,5% e fechou ainda com leve alta, melhor do que a expectativa que nós tínhamos ontem. Por outro lado, vemos aí uma certa insatisfação aí em alguns países da Europa, principalmente por conta das medidas restritivas, mas os países não abrem mão aí de lockdown para conter a pandemia do coronavírus. Vamos então falar sobre os acontecimentos e fechamento do mercado de ontem. Ontem, dia 18, nós tivemos o Ibovespa aí subindo 0,74%, fechando o dia aí a 121.241 pontos. O dólar praticamente estável, uma oscilação de 0,01% para cima. Como eu já disse, Nasdaq, S&P e Dow Jones permanecem os números lá de fechamento de sexta-feira, visto que ontem as bolsas estavam fechadas por conta do feriado norte-americano ali de Martin Luther King. Na Europa, e o euro também praticamente estável, a variação aí para baixo de 0,08%, mantendo os 6,37, e a Alemanha com alta de 0,44 no DAX alemão, a 13.848 pontos. França praticamente estável, 0,10% de alta, 5.617 pontos. E o Reino Unido registrando queda de 0,22%, fechando o dia ontem a 6.720 pontos. Na Ásia, a China teve uma alta aí de 1,58%, fechando a 15.269, principalmente aí após a divulgação dos números de PIB da China, que apesar de ter sido o menor PIB dos últimos 44 anos, ainda assim a China registrou uma alta de 2,2% no PIB de 2020. O Japão teve queda aí de 0,97, fechando aí a 28.524 pontos. E olhando para criptomoedas, tivemos novamente queda do Bitcoin, quase 1% de queda, e o Ethereum queda de 2,35%. Hoje nós já vemos aí, hoje dia 19, as moedas, os Bitcoins retomando o sinal de alta e o petróleo futuro também retomando o sinal de alta. O Brent, que fechou ontem a 54,76, e o WTI, que fechou a 52,12, hoje já começam a ser negociados aí com mais de 1% de alta. Inclusive aí temos notícias importantes em relação a petróleo e combustível. Vamos falar então aí sobre as principais ações e fechamento ontem. Ontem VEG, tem um W ali no lugar do E, VEG é WEGE3 e não esse W aí. VEG ontem fechou com alta de 7,02%, uma das queridinhas da Bolsa Brasileira, né? Novamente aí com forte alta, fechando a 92,21. NTCO3 Natura com alta de 5,16, fechando a quase R$ 52 ontem. BTG Pactual próximo dos R$ 93, com alta de 3,97%, e novamente aí retomadas de alta de Intermédica e Hapvida, lembrando aí que elas estão naquela possível negociação de fusão. GNDI 3, que é Intermédica, próximo dos R$ 100 novamente, e Hapvida aproximando dos R$ 18 por ação.
Vamos olhar aí para as baixas, então temos Equatorial com queda de 2,14%, Prio 3, queda de quase 2%, Sabesp que não desenvolve, né? Era uma expectativa muito grande, mas ainda não vimos uma evolução forte em Sabesp, mesmo com a notícia aí do governador de São Paulo, João Dória, falando em, no próximo ano, privatizar a Sabesp. Sabesp ontem, então, fechou a 41,80 a 1,79% de alta. BRF, ontem, 1,78% de queda e CEMIG fechando com 1,64 a R$ 14,43. Quando olhamos aí para a agenda brasileira, nós não temos nenhum fato tão relevante hoje na agenda de indicadores brasileiros, mas vale a pena comentarmos aqui que ontem teve relatório Focus, né? E como a gente sempre fala, o relatório Focus, ele mostra a perspectiva dos principais economistas e instituições financeiras para o cenário brasileiro no ano e ano seguinte. E a grande tônica aí foi o aumento na mediana do IPCA para 2021. A ideia é que o IPCA, diferente do que estava anteriormente, suba aí 9 pontos base e feche talvez aí o ano de 2021 em 3,43%. Também foi revisado para cima o PIB, com pouca variação e, a princípio, mantida a ideia, o parâmetro de taxa de juros Selic ao patamar de 3% ao final de 2021. Olhando para a agenda internacional, temos algumas informações relevantes. A inflação na Alemanha, que já foi divulgado hoje cedo, e realmente ela ficou novamente uma deflação na Alemanha. Na Alemanha também temos hoje divulgação do sentimento econômico referente ao mês de janeiro. Isso é muito importante, principalmente quando a gente olha a ideia de que a Alemanha está em lockdown, está com medidas restritivas até o final desse mês. Hoje nos Estados Unidos também tem divulgação aí da compra de títulos norte-americanos por estrangeiros, lembrando aí que os Estados Unidos, maior economia do mundo, né, uma das economias mais confiáveis do mundo, então os títulos públicos norte-americanos são muito buscados, principalmente aí por fundos de investimento internacional. E hoje também divulgada a taxa de juros anual da China, tanto a taxa para 1 ano quanto para 5 anos. Então, se você aí planeja investir na China, vale a pena dar uma olhada, não só por isso, é óbvio, né? Mas principalmente para entender também esse outro gigante aí do mercado brasileiro. Vamos olhar agora um pouquinho para a política aí que sempre é uma tônica forte aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Bolsonaro, aí, por conta do fim do auxílio emergencial, também pelo aumento dos casos de coronavírus, toda a pandemia, tudo que tem acontecido, aumentou a reprovação do governo Bolsonaro, que caiu para 40% de reprovação, lembrando que no final do ano passado havia subido muito bem a aprovação e aqueles que consideravam bom ou ótimo o governo Bolsonaro. Então vamos aguardar aí o que acontece. Inclusive, todas as medidas tomadas, a princípio a equipe econômica já havia informado ao presidente desse risco de queda na popularidade, mas segundo informações ele disse que era necessário algumas atitudes. Gilmar Mendes, o nosso ministro do Supremo, né, suspendeu o inquérito sobre o desembargador que ofendeu aquele guarda lá em Santos. Se você não lembra do caso, durante a pandemia no ano passado, um cidadão andando sem máscara no litoral paulista, e já era lei que quem estivesse sem máscara nas ruas seria multado. A guarda de trânsito, a polícia, melhor dizendo, foi multar o cidadão, que era um desembargador, que ofendeu os guardas, rasgou e jogou a multa no chão. O desembargador, se você lembra da história, foi afastado, né, recebendo o seu salário. E agora o ministro Gilmar Mendes suspendeu o inquérito que investigava o camarada. Essa é a realidade brasileira, onde uns são muito privilegiados e os outros, infelizmente, só. Vamos seguindo em frente. A vacina produzida na Índia deve ter uma solução essa semana. Se você acompanha nosso Morning Call aqui, você lembra que na semana passada, quinta-feira, era para um avião aqui do Brasil ir para a Índia buscar vacinas da Oxford, e no meio do caminho o avião teve que parar porque a Índia disse que não iria entregar
ainda as vacinas para o Brasil. E nessa semana a Índia também falou que primeiro irá suprir seus vizinhos, seus países mais próximos. Mas o ministro da Saúde, o Pazuello, disse que essa semana isso se desenrola. Aguardemos. Hoje ainda é terça-feira, temos até sexta-feira aí para ver o fim dessa novela. Aumenta a disputa lá na Câmara e Senado, na verdade, como eu sempre falo aqui, já desde o início do ano, final do ano passado, a grande tônica até o final do mês de janeiro na política brasileira vai ser a disputa pela presidência da Câmara e presidência do Senado. Na Câmara, Lira e Baleia Rossi estão aí garimpando voto a voto, uma disputa acirrada. Já no Senado, a princípio tudo indica aí um amplo favoritismo aí de Rodrigo Pacheco, mas a Simone Tebet, que é a candidata do MDB, está buscando votos. O MDB, inclusive, tenta buscar aliados no PSL, e Simone Tebet está muito forte aí buscando os votos das mulheres para tentar fazer frente a essa briga. Então vamos acompanhar, porque até o final desse mês nós temos aí muita água para passar embaixo dessa ponte e muita coisa pode acontecer ainda. Falando em economia, olhando primeiramente a União Europeia, vários países da União Europeia estão pedindo mais estímulos para o Banco Central Europeu para amenizar a crise, principalmente aí alguns países com maior dificuldade. Por outro lado, a União Europeia, o Banco Central Europeu, pede que esses países também façam algumas mudanças e façam algumas reformas para conter os gastos. Parece um pedacinho do Brasil, né? Essa é a grande realidade, a grande tônica. Estamos falando aí de países como a Itália, por exemplo, que além de tudo está passando agora por um período de crise política, em meio a investigações aí de corrupção. Então vamos aguardar também as cenas dos próximos capítulos. E agora vamos direto lá para os Estados Unidos. Amanhã, dia 20, quarta-feira, é a posse do presidente eleito Joe Biden. Lembrando que desde ontem já foi cercado e isolado o Capitólio, né? O Capitólio é o Congresso norte-americano. E se você lembra, houve aquela invasão lá por conta dos tweets de Donald Trump, e os seus apoiadores invadiram o Capitólio. Então, amanhã tem a posse dele, e em meio a todo o processo de impeachment que está rolando lá na Câmara e no Senado norte-americano, a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro para o governo Biden, né, ela vai ter a missão de defender o plano Biden. Lembrando que Yellen, ela já foi presidente do Fed, foi vice-presidente do Fed, e a princípio o discurso dela será de bater muito forte na tecla de que o governo não está fazendo nada impensado, que entende-se que realmente esse pacote de estímulos de 1,9 trilhões é necessário para a retomada econômica dos Estados Unidos. Novo aumento agora na gasolina anunciado pela Petrobras. Como eu digo, quem nos acompanha aqui lembra que lá no dia 28, 29 de dezembro nós já anunciamos um aumento, e agora nessa semana a Petrobras irá aumentar novamente cerca de 7,5% o valor da gasolina, do combustível direto na refinaria. Então, o seu e o meu bolso será impactado aí em cerca de 15 a 20 centavos, pelo menos. O Butantan que em parceria lá com a Sinovac produz a Coronavac, ele fez um novo pedido de aprovação emergencial da vacina, visto que já foi disponibilizado algumas doses, e a ideia agora, nessa segunda etapa ali, foi solicitado aí mais 4,8 milhões de doses que já estão disponíveis e produzidas pelo Butantan, e após essa aprovação, a produção de vacinas no Brasil pelo Butantan pode chegar a 35 milhões de doses. Então, obviamente, esperamos aí que as coisas corram da melhor maneira possível, que a imunização aconteça e que possamos ter a vacina para todos o quanto antes. Novamente, vamos voltar lá para os Estados Unidos, olhando a preocupação de Wall Street, porque Joe Biden, ele escolheu a princípio duas pessoas para as agências reguladoras financeiras que são mais voltadas à esquerda, extrema esquerda, como Wall Street disse.
Isso preocupa o mercado norte-americano por conta dos investimentos e principalmente por um discurso já de Joe Biden lá durante a campanha de mudar a questão de impostos para as empresas e principalmente taxação das empresas de tecnologia. O que isso importa para nós aqui no Brasil? Pode ser que isso seja positivo, porque podemos atrair com isso investimento norte-americano, investimento estrangeiro de empresas, de investidores que estão com medo dessa mudança em Wall Street. Olhando agora para o cenário corporativo, para finalizarmos aqui, a Redditor, que abriu capital no ano passado, é a maior rede de saúde do país, saúde integrada do país. Redditor pode crescer quase 30% aí nos próximos meses, é uma visão aí do BTG Pactual e do Credit Suisse. Se você também tem ações de Itaúsa aprovou pagamentos de juros sobre capital próprio, então nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses, deve pingar mais uma graninha lá na sua conta. A Nubank ressalta aí o golpe do Pix. Se você ainda não está atualizado sobre essa notícia, muitos vídeos circulando aí na rede social de um Pix dobrado. A transferência de um Pix para uma conta aleatória, uma chave aleatória, e o dinheiro volta duplicado para sua conta. Esses vídeos aí viralizaram aí nos últimos dias, no último final de semana, mas a Nubank e outros bancos principalmente estão reforçando que isso nada mais é do que um golpe, e essa conta, essas chaves de contas aleatórias são as contas dos criminosos. Então, muito cuidado. Dinheiro fácil não existe, galerinha. Dinheiro fácil não existe, então tome muito cuidado. O herdeiro aí da Samsung, ele foi condenado por corrupção, 2 anos e meio de prisão lá em Seul. Se você não lembra desse caso, foi aquela situação em que o vice-presidente da Samsung, que é o herdeiro da Samsung, ofereceu dinheiro para a presidente da Coreia. E naquele momento, inclusive, a presidente da Coreia teve que renunciar, entre aspas, né, obrigatoriamente, e foi condenada a 20 anos de prisão. Olha só como as coisas funcionam. Parece o Brasil, né? Que o pessoal aí é condenado por corrupção e depois tá ali dando a cara novamente aí para se reeleger e muitas vezes sendo eleito nas eleições seguintes. Por fim, o grupo canadense lá que estava tentando comprar o Carrefour por 20 bilhões, lembra? Toda a rede do Carrefour. Ontem eu não lembrava desse valor exatamente quando nós falamos aqui no nosso Morning Call. O governo francês fechou as portas, disse que não aceita a venda do Carrefour, e esse grupo canadense agora mira novos alvos para aquisição. O grupo quer expandir para o mundo, então outras redes podem ser alvo agora de aquisição do grupo canadense. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Lembrando, esse foi o nosso Morning Call de primeiro mêsversário, o 30º Morning Call. Óbvio, já faz mais de um mês, porque nós só estamos aqui de segunda a sexta, enquanto tem pregão. Mas agradeço muito vocês que nos acompanham diariamente aqui. Hoje vale a pena ficar de olho, porque o mercado está mais tranquilo. O mercado, as bolsas europeias, as ações europeias em alta, principalmente a expectativa aí da defesa de Yellen, do plano Biden lá de 1,9 trilhões, movimenta o mercado. Bolsas americanas que estavam fechadas ontem abrem o dia em alta e, a princípio, teremos mais um dia de pouca oscilação e provavelmente ganhos para a Bolsa brasileira. Continua conosco, amanhã estamos novamente aqui às 7h30. Muito obrigado, até amanhã.